Nós, durante algumas oportunidades aqui no domingo, nós falamos a respeito do tema uns aos outros e nós tínhamos prometido para vocês que domingo passado seria a última, mas eu não sei, ou eu sei, e eu creio que Deus tem algo para confirmar nos nossos corações nesse tema, porque a vida da igreja, ela caminha assim. Deus quis que nós não andássemos sozinhos. Deus, quando criou Adão e criou Eva, Ele disse para eles multiplicarem e encherem a terra, né? E o auxílio de uns aos outros é muito importante, né? E mais do que isso, o desejo de cada um de ser bênção na vida uns dos outros reflete o caráter de Cristo em nós. E eu gostaria de ler com vocês o que está escrito 1 Coríntios, capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler o texto referente à ceia do Senhor e meditar em alguns pontos desse texto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, vamos ler do verso 17 até o verso 33. Qual a versão que vocês têm aí? NVI? Amém? Diz assim a palavra de Deus: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém. Paulo tem um motivo para repreender a igreja de Corinto. No tocante à ceia do Senhor. Paulo já tinha instruído a igreja a respeito da ceia do Senhor. Paulo já tinha ensinado a igreja o que era a ceia do Senhor e como ela deveria ser ministrada, como ela deveria ser compartilhada. Paulo já tinha explicado. Só que ele disse que aquilo que eles estavam fazendo não era aquilo que ele tinha ensinado o povo fazer. Aquilo que eles estavam fazendo não se podia se chamar de ceia do Senhor. Era qualquer coisa menos a ceia do Senhor. Paulo recebeu do Senhor Jesus, como ele mesmo diz. Ele recebeu do Senhor Jesus que na noite em que Jesus foi traído, o que Jesus fez? Jesus partiu o pão, deu aos seus discípulos e depois eles comeram. Foi isso que Paulo recebeu do Senhor Jesus e foi isso que Paulo ensinou à igreja e é isso que Paulo está falando, ou a palavra de Deus está falando a nós nessa noite. Veja só, Jesus repartiu o pão entre todos e só depois que cada um recebeu a sua parte é que eles comeram. Mas o que Paulo está dizendo aqui, o que está acontecendo na igreja, é que as pessoas estão fazendo isso de uma forma egoísta, individualista. Eles se reúnem para uma celebração que deveria ser uma celebração de amor, para fazer justamente o contrário. Eu já ensinei aqui para a igreja que o contrário de amor não é necessariamente ódio, porque o desprezo, ele machuca mais do que o ódio. Você ignorar alguém machuca muito mais do que você declarar ódio por alguém. E você imagina alguém chegando para uma ceia, alguém chegando com o coração alegre para uma ceia, juntamente com a igreja, ali animado para poder compartilhar amor e vida, para falar da obra de Jesus Cristo, para proclamar ao mundo: olha, o que nós fazemos aqui é celebrar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha, porque essa morte nos deu acesso à vida eterna, pela graça derramada através do sacrifício de Jesus por nós pecadores. E eu chego na reunião e eu descubro que os irmãos que chegaram antes de mim já comeram, já celebraram, e eu chego e eu vejo as migalhas sobre a mesa, alguém cochilando, alguém dormindo, outros já foram embora, e meu coração fica pensativo, né? Qual que é o meu lugar nesse povo? Qual que é o meu papel no meio dessa igreja? Muitas das coisas, irmãos, que nós fazemos, por mais simples que sejam, por mais sutis que sejam, muitas vezes para nós não quer dizer nada. Muitas vezes para nós é algo normal, é algo tranquilo, mas nós precisamos prestar atenção se aquilo que nós estamos fazendo, que nós achamos que é correto, que é certo, que é normal, que é natural, se isso não está trazendo tristeza ao coração de outras pessoas. Eu acredito que, acho que foi hoje de manhã, né, que a gente estava falando sobre isso na escola bíblica dominical, que nós devemos evitar trazer escândalo às outras pessoas, quando elas não compreendem a maneira como nós entendemos as coisas. Se nós achamos que alguma coisa é correta, é certa, e que não há problema nenhum diante do Senhor, isso não é suficiente. Aquilo que para nós é certo, para outra pessoa pode ser algo destruidor.
Por isso nós precisamos prestar atenção naquilo que fazemos e fugir da aparência do mal e viver como verdadeiros membros uns dos outros, buscando que o outro seja edificado pela nossa maneira de viver. Amém? O objetivo da ceia do Senhor era que juntos, essa é a palavra, juntos, os irmãos celebrassem a morte do Senhor. Esse é o objetivo. Essa palavra juntos, ela diz tudo. Jesus, ele partiu o pão e só comeu depois que todos os presentes ali tinham acesso ao pão. Todos estavam com o pão já nas suas mãos, todos estavam com o cálice nas suas mãos, e só aí que Jesus comeu com eles. Uma vez eu disse aqui, que eu ouvi de um outro pastor, né, e vou mais uma vez dizer, porque provavelmente alguns irmãos que estão aqui não ouviram. Na época do primeiro Adão, que é o próprio Adão, né, e Jesus é o último Adão, ou o segundo Adão, quando Eva tomou daquele fruto, que não era para ela tomar, ela primeiro comeu, e só depois ela compartilhou. Primeiro comeu, e só depois compartilhou. Mas Jesus, primeiro ele compartilhou, e depois comeu. Essa é a atitude da igreja, a atitude de uma igreja que segue os passos de Jesus. Quando nós repartimos o pão, e quando nós nos certificamos que cada um dos irmãos está de posse do alimento, nós estamos dizendo que cada um dos irmãos é tão importante como qualquer um dos outros irmãos. Quando nós repartimos, nós estamos dando a cada um dos servos, cada um dos membros do corpo, do qual nós também fazemos parte, e dizemos para eles: vocês são pessoas importantes para mim. Você, meu irmão, que está nessa noite aqui, que vai participar da ceia memorial, quando você tomar o pão e o cálice, antes de comer, lembre-se do que o Senhor Jesus fez. Antes de comer, você precisa se preocupar ou se lembrar do irmão que está do seu lado. Eu vou brincar aqui com a irmã Daniela de novo, porque ela não estava aqui quando eu falei domingo passado. Né? Os irmãos, quando vêm ao culto, quando os irmãos trabalham na igreja, quando os irmãos têm os seus ofícios bem feitos aqui, nós olhamos para esses irmãos e dizemos: olha, vocês são pessoas úteis na igreja, né? Mas quando nós repartimos o pão um com o outro, nós estamos dizendo: irmão, eu sei que você é uma pessoa útil, mas eu sei que no seu peito bate um coração, e que a sua alma, ela tem necessidade de viver uma vida de unidade uns com os outros, né, irmã Daniela? Tem crente que é útil, e eu sei que todos os irmãos aqui são úteis, mas nós não vamos olhar uns para os outros como pessoas úteis, mas nós vamos olhar como pessoas que precisam do nosso abraço, do nosso afago e do nosso amor, assim como Jesus faz com cada um de nós. E o que é comer e beber o cálice, ou comer o pão e beber o cálice indignamente? É fazer exatamente como o povo de Corinto estava fazendo. Beber, ou comer e beber, né, a gente, durante muitos anos, né, a gente imagina, né, que comer e beber o cálice do Senhor indignamente é comer em pecado, né? Então tem que confessar meu pecado antes de comer e beber, né? Mas o texto está dizendo aqui que comer e beber indignamente a ceia do Senhor é quando nós fazemos isso da maneira que o povo de Corinto estava fazendo, desprezando uns aos outros, não discernir o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo aqui? Levanta a mão e diga assim: aleluia. Esse é o corpo de Cristo, que nós precisamos discernir.
Ou seja, quando nós tomamos do cálice, tomamos do pão, nós fazemos isso entendendo que nós somos membros uns dos outros e que a falta de um irmão é como a falta de um membro do corpo. Eu lembro quando eu machuquei o joelho esquerdo, né? Estava jogando futebol, estava no gol, e levei um tranco no joelho esquerdo, e precisei engessar a perna toda foi engessada, né? E só aí eu fui perceber como que a perna faz falta. Nós andamos e não lembramos que temos pernas, nós pisamos e não lembramos que temos pés, até que essa perna falta, até que esse pé falta, a gente percebe o quanto ele faz falta. Assim somos, irmãos, e nós precisamos prestar atenção que cada membro do corpo, como o próprio apóstolo Paulo disse, tem um lugar especial e de grande importância. Eu ia dizer de utilidade, né? Mas de grande importância no corpo. Sabe quando entra uma limalha de ferro no dedo, né? Quando entra um espinho no pé, quando um dente está doendo, sabe? A outra mão não vai dizer assim, eu não tenho nada a ver com você, né? Quando um dente está doendo, o pé, ele vai falar assim, olha, eu preciso levar você urgente para o dentista, né? Porque todo o corpo sente. E agora me vem um pensamento: se todo o corpo sente, por que muitas vezes eu ou você não sentimos? Se é que fazemos parte do mesmo corpo. Talvez falte em nós um pouco de atenção e vigilância, ou como a palavra de Deus diz, de discernimento. Discernir o corpo do Senhor é olhar, sabe, irmão, quando você está aqui na igreja e os irmãos estão aqui, a nossa responsabilidade é fazer, assim, por assim dizer, uma varredura no local, sabe? Procurar olhar quem está na igreja, olhar no rosto da pessoa, ver como é que está o rosto da pessoa, ver se você pode contribuir de alguma forma para ela dizer assim, ao fim de tudo, dizer assim, eu faço parte de uma família e eu sei que tem gente aqui que se preocupa comigo e que me ama e que se eu precisar de algo, eu sei aonde eu posso encontrar ajuda. Nós precisamos transmitir essa mensagem uns aos outros. Nós precisamos que todos os irmãos aqui se sintam parte do corpo. Nós precisamos que cada um de nós, irmãos, quando nós estivermos aqui para celebrar a ceia, nós cheguemos aqui com o entendimento esclarecido. Não é um ritual mensal, não é algo que a gente faz porque precisa fazer, porque faz parte, não. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter o entendimento esclarecido, porque senão nós estaremos adorando ao Senhor em vão. Nós não estaremos adorando o Senhor com entendimento, nós estaremos fazendo algo vazio. Mas eu creio e tenho certeza que agora o Espírito do Senhor está esclarecendo as nossas mentes, está esclarecendo o nosso coração. Então, quando você ouvir falar novamente ceia memorial, você não vai se lembrar só do pão e do cálice, mas você vai se lembrar de cada irmão que vai estar ao seu lado nesse momento. Vou fazer uma pergunta aqui didática. Vocês estão sentindo a falta de alguém aqui hoje? Vamos falar o nome de alguém? Cada um que se lembrar, diga o nome de quem você está esquecendo. 1, 2, 3, agora. Olha aí. Todo mundo está sentindo a falta do Isaac, por consequência da
Da Celi, da esposa dele, né? E provavelmente eu não sei se hoje está faltando mais alguém, porque sabe como é que é, né? Eu particularmente, por isso que eu chamei a Tati aqui hoje para fazer as apresentações, né? Porque eu sempre dou bola fora e esqueço. O Ricardo, o Júlio, Volney, quem mais? Agora vocês vão ter que lembrar. Mas, se nós estamos esquecendo... Tainá. A Tainá está ali, ó. Chegou, né? Olha aí que benção. Aí, né? Se nós estivermos esquecendo de alguém que está assistindo essa pregação aqui nessa noite, saiba que o nosso coração está com você, aonde você estiver, tá bom? E a palavra de Deus diz o seguinte, irmãos, que nós precisamos fazer uma análise de nós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos, né? Ou examinem-se a si mesmos. Durante essa pregação, eu sei que tem muitos irmãos fazendo esse exame pessoal. Como eu tenho participado da ceia? Como eu tenho me relacionado com os outros irmãos? Qual tem sido a importância desse irmão para mim? Como eu tenho agido em relação a esse irmão? Que passos eu estou dando em direção a ele? E até onde eu posso e quero caminhar com ele? Quanto da minha vida eu quero gastar com ele? Irmãos, isso são coisas tão sérias e tão importantes, porque vem comprovar a natureza de Cristo em nós. Isso tudo que nós estamos falando aqui, o quanto eu quero caminhar com alguém, o quanto eu quero estender minha mão, quantas vezes eu quero perdoar, quantas vezes eu quero ajudar, quanto tempo eu posso suportar, quanto eu posso perdoar. Isso tudo, irmãos, nós não podemos ter essa referência uns nos outros. Eu não posso pensar o quanto eu posso amar alguém, tomando como referência os irmãos. Ainda que possa haver alguém, irmão, que possa ser para nós uma referência, mas a nossa referência tem que ser o Senhor Jesus. Nós não podemos dizer assim, ninguém ama, ninguém abraça aquela pessoa, ninguém visita aquela pessoa, ninguém chora com aquela pessoa, ninguém ri com aquela pessoa. Então, normal, isso aí é uma coisa que a gente não precisa se preocupar tanto, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Põe para nós aí, todo mundo sabe o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, todo mundo sabe, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, coloca para nós aí, Tainá, 1 João, capítulo 3, verso 16. Amém? Essa eu quero ler junto com vocês. Vamos lá? Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A gente já podia ir embora para casa, né? A gente já podia cair no chão aí chorando, pedindo misericórdia a Deus, né? Pedindo perdão, né? E nós já falamos aqui, né? Como eu falei, né? Eu não ia prosseguir hoje com uns aos outros, mas não tem para onde correr, né? Se nós temos que ler a respeito da ceia do Senhor, o que é dar a vida uns pelos outros, irmãos? A gente pode imaginar que dar a vida uns pelos outros é pular na frente do tiro, ficar na frente da paulada, né? Dar a vida uns pelos outros, essencialmente, é dar o seu tempo uns pelos outros, porque o tempo é vida, né? Vida é tempo, e o nosso tempo é precioso.
Nós sabemos da preciosidade do nosso tempo. Mas Jesus falou que nós temos, a palavra de Deus nos diz que nós temos que dar vida uns pelos outros. Jesus nos ensinou dessa forma. E Paulo diz o seguinte, irmãos: quando uma igreja não quer conhecer esse amor, quando uma igreja não quer viver esse amor, quando uma igreja não quer dar a vida uns pelos outros, acontece algo no meio da igreja que é muito sério, é muito grave. Paulo fala o seguinte, que por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Há uma visão aqui dessa afirmação que diz que fraqueza, doença e sono não é necessariamente algo físico, mas é uma fraqueza no espírito, uma fraqueza na alma. É uma doença na alma. E chegam a dizer que esses que dormem, muitos que dormem, é que o próprio Deus encerra a misericórdia e vem com o juízo. Deus recolhe. Ou seja, a pessoa morre. Mas isso é uma visão teológica. Você pode entender que são muitos fracos, doentes e muitos que dormem, mas queira ou não queira, seja uma interpretação ou outra, isso, fraqueza, doença e sono espiritual é consequência de uma igreja que não ama, uma igreja que não dá vida uns pelos outros. Irmãos, a Bíblia fala que quando a igreja de Cristo perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, a Bíblia fala que pelas mãos dos apóstolos Deus fazia grandes sinais e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. E, como diz o pastor Jair, se tivesse um crente aqui, ele diria um amém sobre isso. Amém. Então eu vou citar de novo, amém? Olha, diz assim, a palavra de Deus, que a igreja do Senhor perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o Senhor, pelas mãos dos apóstolos, fazia grandes sinais e maravilhas, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, irmãos, o caminho está dito, o caminho está aberto. Nós, como o apóstolo Paulo diz aqui, vocês estão instruídos. A igreja cresce quando nós manifestamos o amor de Cristo uns pelos outros. Então, irmãos, esse texto que nós lemos aqui, ele termina dizendo assim, portanto, né? Assim sendo, o verso de número 33, né? Coloca o 33 para nós aí. Portanto, essa palavra portanto, ela quer dizer o seguinte, olha, de tudo que eu falei a respeito da ceia memorial, o que vocês precisam guardar? Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, façam o quê? Esperem uns pelos outros. Esperar uns pelos outros é sinal de amor. É sinal de que você valoriza a pessoa que está do seu lado. Amém? Quem recebeu essa palavra aí diz amém. 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 Então, irmãos, como quem aqui frequentou escola, faculdade, sabe que depois da lição vem a prova. Amém? Então, você que é batizado nas águas, é membro de uma igreja, você que está em aliança com a sua igreja, está em aliança com o Senhor, né?
você agora é convidado a participar da prova, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém?